Paradigma se refere a modelo ou forma de se pensar ou se relacionar com certo pensamento. Na educação, paradigma também ele é diferenciado. Por exemplo, durante algum tempo se imaginou que a melhor educação era aquela que cobrava um retorno imediato com os alunos através da decoração, da repetição de certas formas de pensamento. Hoje nós já temos uma perspectiva diferenciada. É um novo paradigma em que nós entendemos que o ensinar e o aprender não são apenas a repetição de certos conhecimentos ou a realização de uma prova que demonstra conhecimento sobre aquele determinado assunto. Na área de matemática, por exemplo, um paradigma que foi ultrapassado é de que ela é uma ciência fechada e que poucas pessoas têm habilidade para conhecê-la e para compreendê-la. Na verdade, é um paradigma que hoje ainda nos traz muitos problemas, tanto com pais quanto com alunos. Alunos por acharem que não são capazes de aprender matemática, e alguns pais por acharem que os filhos não têm a capacidade ou não herdaram a capacidade de aprendizado que eles têm. Uma vez que todos nós temos habilidades diferentes, ritmos de aprendizagens diferentes, cada um aprende de uma forma diferente. Nós não somos obrigados a aprender todos do mesmo jeito, da mesma forma. Os paradigmas são os padrões, as estruturas que orientam o nosso comportamento ou a nossa vida. Nos diferentes períodos da filosofia, que é a minha área, existiram diferentes padrões que orientaram as diferentes sociedades e as pessoas utilizavam esses padrões, esses paradigmas para explicar as coisas. Agora, na área da filosofia, justamente, trabalha muito com quebra de paradigmas. Nas diferentes sociedades houve diferentes formas de organização e explicação para as coisas. Então, os paradigmas mudaram sempre na filosofia e sempre estão em mudança. Para nós na área de contabilidade, antes de nós falar da área de contabilidade, vamos colocar o que vem ser um paradigma. Então a gente considera que ele é a representação de um modelo a ser seguido. Dentro da área de contabilidade, por exemplo, ao longo dos anos a gente sempre foi induzido ou sempre nos falaram que nós éramos simplesmente um contador fiscal. Hoje já não, a quebra de paradigmas veio nos dar uma nova versão para os profissionais que atuam na área de contabilidade, onde o contador, além de exercer a parte do exercício fiscal, que hoje é uma técnica contábil, ele também tem que estar gerenciando ou ajudando o gestor a tomar decisões, inclusive dentro da área de tributos, ou seja, também elaborar planejamentos tributários e outros instrumentos que ele possa estar trabalhando ou melhor, ajudando na gestão empresarial. Um paradigma muito comum e ainda muito presente na profissão da psicologia é de que nós, profissionais da área, deveríamos atender somente os doentes mentais, porque só eles precisariam desse recurso psicológico. E a gente percebe que não é isso, que hoje todas as pessoas que estão se relacionando, onde tem um ser humano, precisa-se de um psicólogo. Outro paradigma muito comum é que o ser humano, tudo na sua vida depende do seu destino, que o seu destino está traçado. E aí nós viemos com a psicologia. Onde ficam as nossas escolhas? Onde ficam as nossas tomadas de decisão? É um paradigma comum que estamos trabalhando para quebrar. Quando se fala em paradigma em filosofia, é bem lembrar toda a perspectiva e a ideia da mitologia grega que deu base à filosofia. Então o paradigma, por exemplo, para Ulisses ou Odisseu, quando ele saiu de Ítaca para ir defender os gregos na história da guerra com os troianos, o paradigma deles era fazer com que os gregos resgatassem toda a tradição e o valor cultural. Depois que ele venceu a guerra de Troia, o grande ideal para era voltar para Ítaca e encontrar o seu povo e o seu reino. Então, na perspectiva da filosofia, depois Platão trabalha muito isso, que o paradigma é o modelo ideal a ser atingido. E é por isso que, pegando especificamente em Platão, é o ideal e o modelo que é sempre referência a ser buscado. Então, nessa perspectiva, o paradigma nunca é ultrapassado. E quando se fala de quebra de paradigmas hoje, são paradigmas segundo, na perspectiva da filosofia, o paradigma é sempre esse referencial que norteia a prática, a conduta, e são as concepções ideais que se busca atingir. Bom, pessoal, paradigma
é na verdade uma tentativa de mudar alguma situação que está colocada dentro de um tópico, como economicamente falando, dentro de uma política econômica. Então, a coragem de você ousar a mudar uma política econômica de acordo com as variações do mercado é uma quebra de paradigmas. Não devemos ter medo de mudanças. As mudanças são sempre bem vistas para podermos alcançar o tanto desejado crescimento econômico, como uma inflação baixa, um desenvolvimento econômico, com uma renda per capita de acordo com as necessidades da população. Então, o paradigma é isso, é coragem de mudar para o bem da sociedade. Bom, pessoal, como vocês já devem ter observado no comentário dos outros colegas, paradigma é uma tendência de comportamento. Quebrar um paradigma é transformar, é mudar essa tendência de comportamento. Na contabilidade, só exemplificando um paradigma da contabilidade, nós, contadores, que registramos os resultados das entidades, temos um paradigma de que a empresa deve preocupar-se apenas com o lucro, apenas com os seus resultados positivos. Pois bem, temos aí um paradigma a ser vencido. Além dos resultados positivos, além dos lucros, nós da contabilidade também temos que evidenciar, registrar e nos preocupar com os fenômenos ambientais, com as implicações ambientais em que as empresas estão inseridas.